Salve Encante Terras Brasílias! Meu nome é Robilan. Você está aqui para mais um vídeo sensacional do Fórum Conan o Bárbaro, o canal mais bárbaro do Brasil, todo mundo conhece. E hoje a gente vai tratar de um tema, digamos, reciclado, vou ser bem do malandro aqui. Nós vamos falar das histórias de espada e feitiçaria da literatura brasileira. Você sabia que existem histórias de Sword and Sorcery brasileiras? Pois é. Então por que eu falei que vou ser malandro? Eu vou estar reciclando um roteiro do meu antigo e falecido canal Ficção Insólita. Por quê? Porque eu sou um filho da... Engraçado que quando a gente fala de histórias de espada e feitiçaria, lógico, a gente já vai remeter a Conan, né? A Robert Irving Howard, a Eric de Mello Bonnet e tudo mais. Mas a espada e feitiçaria do Brasil é até mesmo anterior a Conan e a Elric e a muitos outros personagens dessa seara. Porém, pode-se dizer que a espada e feitiçaria em si já é muito mais antiga do que a gente pensa. Se for pegar textos como a Ilíada, a Odisseia, até mesmo o poema épico de Beowulf, lá já teremos alguns desses conceitos que encontramos em histórias semelhantes a Conan. Um guerreiro poderoso e uma história um pouco mais contida em um lugar geográfico. Até que em 1910, o escritor britânico Lord Dunstan publicou a sua principal novela, A Fortaleza Impenetrável, exceto para Saknov. Foi aí que a espada e feitiçaria começou a ter a sua cara de fato, certo? Um guerreiro poderoso, um guerreiro bárbaro, em uma história um pouco mais contida. Até que, um pouco mais para frente, nas décadas de 1920 e 1930, Robert Irving Howard surgiu com seus personagens Bram McMore, Solomon Kane, Rei Cal e Conan, consolidando de fato o que é espada e feitiçaria. Eu pretendo gravar um vídeo exatamente sobre a origem da espada e feitiçaria, então deixa para o próximo. Quando eu falei que a primeira história de espada e feitiçaria do Brasil é anterior a Conan, eu me referi à introdução desse livro extraordinário, Crônicas de Espada e Magia, organizado pelo sensacional César Alcázar. A gente vai falar muito desse cara aqui hoje. Nessa introdução, Alcázar fala que a primeira história desse gênero surgiu em 1930, sendo que Conan nasceu em 1932, no conto Maquiné, escrito, adivinha por quem? Por Guimarães Rosa, exatamente, o mesmo criador de Grandes Sertões Veredas. Nessa história, exploradores fenícios chegam ao Brasil, interagindo com algumas tribos indígenas, rolando sacrifícios para deuses pagãos e muito mais. É aí que surge a espada e feitiçaria do Brasil. Porém, é muito difícil saber o que aconteceu depois, porque na literatura brasileira houve um hiato muito grande de histórias desse gênero aqui, mas nos quadrinhos ela imperou. Porém, eu vou deixar um vídeo sobre os quadrinhos mais pra frente. Talvez a gente possa atribuir esse hiato ao período histórico do Brasil. Tivemos a Era Vargas, a ditadura militar, então várias desse tipo de literatura sofreu muito, até porque, até hoje, o Brasil não é exatamente um dos maiores consumidores de literatura de fantasia. E para ser bem sincero com você, eu de certa forma acho estranho que o Brasil não seja uma fonte muito grande de história de fantasia. Até porque a nossa história, a constituição do nosso povo foi através de aventuras com os vários desbravamentos, várias fugas grandiosas dos escravos que formaram quilombos. E nós, não sei porquê, nunca pensamos tanto em história de aventura. E então, voltando desse grande salto, nos anos 80 e 90, a espada e feitiçaria brasileira começou a tomar a sua forma original. Hoje é chamada de fantasia folclórica, mas também já foi chamada de borduna e feitiçaria, tendo início em dois livros da mesma autora, Simone Saueresig. Deve estar errado. Nos livros A Noite da Grande Magia Branca, de 1988, e A Fortaleza de Cristal, de 1993. Foi aí
que a nossa espada e feitiçaria começou a surgir. Tivemos dessa forma a nossa raiz. Eu particularmente gosto de chamar de fantasia sertanista, porque ela explora o nosso mundo, esse mato, essa questão do sufocamento pelo verde, a nossa floresta, e sinceramente eu acho isso muito interessante. Nós ainda podemos citar nessa virada de década 2 livros: A Mãe do Sonho, de 1990, de Ivanir Calado, e em 2004, já no século XX, A Saga de Tajaré, pelo escritor renomado Roberto de Souza Causa. Nesse livro aqui, que saiu pela editora Devir, livro ilustrado, ó, bonitão, nós seguimos uma trama muito bacana e muito interessante, onde o nosso Conan Tupiniquim enfrenta vikings ao lado de Amazonas para decidir o destino do mundo. Sendo que este livro aqui teve 2 continuações em 2 antologias: Dupla Fantástica Heróica, volume 1 e 2, nos contos A Travessia, de 2010, e Encontro de Sangue, de 2011. Ainda nesse viés da nossa fantasia folclórica, eu vou indicar esse livro aqui, que é A Bandeira do Elefante e da Arara, que não é escrito por um brasileiro, mas se passa no Brasil e foi escrito aqui, pelo autor Christopher Castlemitz. Com certeza eu falei esse nome muito errado. A história acompanha 2 personagens, Gerhard von Osten e o guerreiro Oludara. E o interessante é que ela se passa em um Brasil completamente fantástico, onde criaturas como boitatá, lobisomem, moça sem cabeça são cotidianas. E assim como em The Witcher, elas são caçadas e muito valiosas. Outra recomendação muito bacana, que inclusive foi publicada esse ano, é a revista Prosaica, volume 1, Espada e Feitiçaria, que é uma revista digital que conta, além de contos espetaculares, vários artigos sobre a espada e feitiçaria. E parte desse roteiro foi inspirado no artigo do professor Alexander Meireles, que é o criador do canal Fantastic Cursos, em um artigo espetacular que conta como surgiu a espada e feitiçaria nesse nosso país. Outra recomendação, essa já saindo um pouco mais desse viés da fantasia folclórica, o livro Sagas, volume 1, Espada e Feitiçaria, que também foi organizado pelo César Alcázar, contando com histórias dele e de nomes também como Duda Falcão. Essa foi a primeira antologia brasileira focada um pouco mais nessa espada e feitiçaria mais tradicional, com esse viés um pouco mais europeu, e é um livro sensacional. Já avançando para 2013, nós podemos citar a Saga do Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. Aqui tem o volume 1 e 2, mas como você pode ver aqui, já foi lançado o volume 3. Ela segue o semideus Adapak no original mundo de Kurgala. Conta com criaturas que parecem extraterrestres, você não sabe o que são esses deuses, e esse personagem começa sendo perseguido. E o interessante é saber o porquê. Se você já conhece o Jovem Nerd ou essas fontes nerd um pouco mais conhecidas no Brasil, com certeza você conhece o trabalho de Afonso Solano. Ainda em 2013 temos esse magnífico livro Crônicas de Espada e Magia, que eu não vou me atentar a ele, porque eu pretendo fazer um vídeo especial só sobre essa verdadeira Bíblia da Espada e Feitiçaria. Mas como diria Aragorn, este dia não é hoje. Agora, entre os anos de 2010 e 2015, Eduardo Spohr chegou com a sua saga A Tetralogia Angélica, ou também conhecido como Spohr Verso. Bem, nem todo esse conteúdo é voltado para a espada e feitiçaria, mas principalmente na Batalha do Apocalipse e no livro Filhos do Éden, Paraíso Perdido, há cenas extraordinárias na antiga Atlântida, que aquilo sim é a verdadeira espada e feitiçaria, que com certeza Robert Irving Howard bateria palmas de pé. Dando um salto para 2019, vou recomendar para vocês o conto espetacular publicado pelo meu camarada Jean Gabriel Alamo, Cidade Sob as Estrelas. Esse conto também se passa na antiga Atlântida, acompanhando o jovem mercador Rastor, opa, pegou ali? Que é contratado pela raposa velha Malarã para roubar um certo artefato. Meus amigos, eu não vou falar mais nada para não estragar a sua leitura,
porque esse conto vale cada página. Então, dando salto para 2020, a editora Avec publicou esse livro maravilhoso, Multiverso Pulp, volume 1, Espada e Feitiçaria, que foi organizado pelo Dudu Falcão, citado anteriormente. E, gente, esse livro aqui é delicioso. Histórias curtas, não tão leves, histórias violentas, histórias brutais, com uma boa história de espada e feitiçaria deve ser. Fica aqui essa recomendação desse livraço. E olha quem voltou, exatamente, César Alcázar. Outra recomendação espetacular que saiu no ano passado, 2021, O Cão Negro de Clontarf, que é um meio irlandês, meio viking, que é um dos poucos sobreviventes da sangrenta Batalha de Clontarf. Pessoal, livro extraordinário, violento, visceral e que recebeu uma adaptação para as histórias em quadrinhos, adaptando as histórias O Coração do Cão Negro e A Canção do Cão Negro. E como última recomendação, é claro que eu vou fazer o meu jabá. Nesse ano eu organizei com o meu camarada Alfredo Alvarenga uma antologia nominada Entre Bárbaros e Magos, Contos de Espada e Feitiçaria. Ela vai ser lançada no próximo mês, em junho, e, gente, está espetacular. Contos que se passam no Brasil, em um período histórico fictício, em um mundo secundário, em realidades alternativas. E lá você vai ter a chance de conhecer o meu próprio personagem de Espada e Feitiçaria, Alexandros, que é provavelmente o primeiro herói de Espada e Feitiçaria gago. Por que será, né? Então é isso, meus camaradas. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi feito com muito carinho, porque sim, lá fora temos autores espetaculares, mas é importante saber que aqui dentro nossos autores também brilham como o fogo ardente de uma fogueira. Muito obrigado, que Kron os carregue. E só um pequeno lembrete aqui. O Homem do Norte é tão espetacular quanto o Conan o Bárbaro de 1982.